No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Regras para concessão do auxílio-doença mudaram, saiba como fica. E ainda, greve contra as privatizações e cortes na educação. São Paulo para neste dia 28. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, a gente começa falando sobre essa portaria conjunta do Ministério da Previdência Social e do INSS, a portaria número 38, que não é nova, né? Foi publicada no Diário Oficial da União em 21 de julho de 2023, mas vale a pena a gente falar porque tem muita gente que tem dúvida ainda. Essa portaria trouxe novas regras para a concessão dos benefícios por incapacidade temporária, né? Que são os benefícios auxílio-doença e auxílio acidentário. Agora mudou o nome para benefício por incapacidade temporária, dividido nessas duas modalidades. Essa normativa, essa portaria, alterou as condições para, segundo o texto, a dispensa da emissão de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal em relação à incapacidade para o trabalho e a concessão de benefício após análise documental do INSS. Difícil compreender, né? Mas vamos lá. O que significa isso? Na prática, essa portaria dispensa de perícia presencial os trabalhadores que entram com pedido do benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença e o auxílio acidentário, e estabelece a perícia documental, ou seja, por meio de documentos. O beneficiário pode ter, assim, o seu benefício concedido sem ter que fazer a perícia presencial. Desde então, desde a portaria lançada ou publicada, né, foi disponibilizada também uma plataforma chamada AtestMed, do Ministério da Previdência Social. E essa plataforma, obviamente, serve para que o beneficiário entre com o pedido de benefício. Mas quem vai explicar isso direitinho, tintim por tintim, é a advogada Luciana Lucena, que é especialista em previdência. Ela é sócia do LBS Advogadas e Advogados, escritório que presta assistência jurídica à CUT. A Luciana vai falar sobre como funciona. Sobre essa, na verdade, não é uma portaria, só são duas portarias. Mas vamos lá, vamos ouvir Lucena. São duas portarias importantes e as duas têm número 38. E dia 21/7 de 2023, o governo publicou a portaria número MPS/INSS número 38, né? Que dispensa a perícia médica para concessão de benefício por incapacidade temporária, né? Tanto o benefício do auxílio-doença como do auxílio-doença acidentário. Então, tanto o B31 como o B91, o trabalhador ele pode fazer o pedido através de uma plataforma que chama AtestMed, tá? Desde que o laudo médico dele indique um afastamento por até 180 dias, tá? Então tem que ser menos que 180 dias esse afastamento para que ele possa fazer esse pedido no AtestMed. Existe uma perícia documental. Até outro dia eu conversei com um auditor do INSS, ele falou, existe uma perícia documental, mas não existe mais uma perícia, nessa situação não existe uma perícia médica, tá? Então, só que de início, lá em julho, quando saiu essa portaria, o governo colocou que para o auxílio acidentário era necessário juntar uma CAT emitida pelo empregador. Isso eu vi também. Esse emitido pelo empregador era impossível os trabalhadores saírem pelo auxílio doença acidentário, porque nem preciso dizer o quanto que isso é negado pelos empregadores, né? A abertura da CAT. E houve um movimento dos sindicatos, tá? Do movimento sindical, de conversar com o ministro, e houve aí uma nova publicação, tá? Da portaria, é a portaria conjunta MP INSS número 6, e retirou a exigência, eliminou essa palavra empregador, emitido pelo empregador. Então, você deve juntar a CAT quando for acidentário para você poder ter o benefício B91, tá?
E aí, é isso, essa CAT, quando ela não precisa ser pelo empregador, ela pode ser feita pelo próprio trabalhador? Como isso funciona? Não, a CAT ela pode ser emitida pelo sindicato e por alguma autoridade pública. Por exemplo, o Sereste e o Ministério do Trabalho. A publicação dessa portaria, enfim, ela é positiva? Você avalia por que ela é positiva? Ela diminui o tempo de espera, agiliza os processos para os beneficiários? Qual é a tua posição a respeito dela? A minha avaliação é uma avaliação positiva, sim, porque as perícias médicas estavam demorando aí pelo menos de 1 a 2 meses para serem agendadas aqui no estado de São Paulo. Não sei nas outras localidades se é mais ou um pouco menos, mas em média aí pelo menos uns 45 dias para fazer uma perícia. E com essa plataforma, a tendência é positiva de que os trabalhadores, através da documentação juntada, tenha sim concedido o seu benefício, o seu direito de poder fazer o seu tratamento e ter o seu afastamento nesse momento tão delicado aí da vida dos trabalhadores. A secretária de Saúde do Trabalhador da CUT, a Josivânia Ribeiro Cruz Souza, afirma que a portaria foi uma conquista do movimento sindical cutista. Ela fala, veio depois de uma reunião dos bancários da CUT com o ministro Carlos Lupe. Essa portaria, ela favorece a busca pelos acessos aos direitos previdenciários tão importantes e necessários quando o trabalhador precisa se afastar do trabalho por motivo de acidente e de doença relacionada ao trabalho. Ela destaca ainda a possibilidade da emissão do comunicado de acidente de trabalho, CAT, que a Luciana estava falando agora, por parte do sindicato. Antes era permitido só, na primeira versão da portaria, era preciso que a CAT fosse emitida pelo empregador. Agora pode ser pelo sindicato, pelo Sereste, pelo próprio Ministério do Trabalho. Então, ela diz a Josivânia Souza que é muito importante isso porque a gente sabe das dificuldades que os trabalhadores têm com a emissão da CAT e que muitas vezes o empregador se recusa a emitir. Na verdade, os empregadores acabam dificultando na hora de emitir a CAT por alguns motivos, entre eles ter que continuar recolhendo o FGTS. Além disso, depois que o trabalhador tem suspenso o benefício, acaba o período do benefício, ele tem mais 1 ano de estabilidade. Por isso as empresas aí elas enrijecem, não querem fornecer a CAT, mas agora o trabalhador tem o seu caminho. Mobilização. E agora o Jornal da CUT fala sobre a greve em São Paulo nesta terça-feira contra os projetos do governo Tarcísio de Freitas para cortar verbas da educação, privatizar importantes empresas públicas como a Sabesp, Metrô, CPTM. Contra tudo isso, os servidores e servidoras estaduais e trabalhadores e trabalhadoras de estatais, com apoio de categorias e movimentos sociais, vão parar a cidade de São Paulo nessa terça-feira. Um grande ato a partir das 3 da tarde já está marcado lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. A concentração vai ser na Avenida Sargento Mário Cosel Filho. Em assembleias realizadas pelos sindicatos, por vários sindicatos na quarta-feira, dia 22, os trabalhadores e trabalhadoras aprovaram essa greve unificada por 24 horas. Essa paralisação deve afetar a circulação das principais linhas do transporte sobre trilhos na capital e na Grande São Paulo, além dos serviços da Sabesp e aulas nas escolas da rede pública estadual. A gente falou isso na última edição do Jornal da CUT, mas a gente repete. No metrô, a paralisação vai ser na linha 1, azul, 2, verde, 3, vermelha e 15, prata. Os metroviários estão dispostos a trabalhar desde que não haja cobrança de tarifa, é a catraca livre. Se o governo liberar a catraca livre, tudo vai funcionar. Inclusive, um abaixo-assinado já foi lançado na última quarta-feira para pressionar Tarcísio, mas ele se recusa a aceitar essa proposta. Já na CPTM, a paralisação vai ter adesão de trabalhadores das linhas 7 Rubi e 10 Turquesa, que aprovaram a greve por 24 horas. Os ferroviários que atuam na linha 11, Coral, 12, Safira e 13, Jade, aprovaram paralisação por tempo indeterminado com o compromisso de realizar uma nova assembleia ainda na noite dessa terça-feira para avaliar se continuam a greve ou não. Uma coletiva na manhã dessa sexta-feira, na Casa do Professor, no centro de São Paulo, representantes dos sindicatos e de centrais sindicais elencaram os principais pontos que levaram à greve unificada nessa terça-feira. No dia 17 de outubro, Tarcísio de Freitas enviou para a Lesp, em regime de urgência, o projeto de lei 1501, que autoriza a privatização da Sabesp. A proposta já passou por comissões e está pronta para ser votada em plenário.
Nesse mesmo dia, o governador apresentou ao Legislativo Paulista a proposta de emenda à Constituição Estadual número 9, que prevê um corte de quase 10 bilhões na educação paulista, estabelecendo a redução do percentual de aplicação de receitas do Estado de 30% para 25% no ensino público. Somando a isso, os professores da rede estadual também lutam contra o projeto de lei 138, que trata da reforma administrativa, e pela alteração da lei complementar 1374, que, entre outras alterações, restabelece as faltas-aula e vários outros motivos, né? E a agenda de mobilização, ela já começou nessa segunda-feira, teve panfletagem, teve assembleia, teve audiência pública, e nesse dia 28, a 1h da tarde, vai ter atos também, né? Um deles vai ser em frente ao SIMPEM, em frente à Secretaria Municipal da Educação, na Borges Lagoa, 1230, na Vila Clementino, com caminhada até a Alesp, e às 3 da tarde, um ato na Alesp, que é a continuação desse primeiro, né, que vai ter a concentração na Avenida Sargento Mário Cosel Filho, como eu disse há pouco, no Ibirapuera, São Paulo, contra os projetos de privatização e cortes na educação do governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em São Paulo. O Jornal da CUT fica por aqui, obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá.